Olá, eu sou Domitila Pereira Blanco Vieira, residente do primeiro ano da Cardiologia Pediátrica, Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema do Clube do Livro de hoje é a insuficiência cardíaca. Bom, na pediatria, a insuficiência cardíaca ela pode se manifestar desde o nascimento ou ela pode se surgir em qualquer momento na infância. Sendo que a faixa etária pediátrica, nos países desenvolvidos, cerca de 60% das crianças que desenvolvem cardiomiopatias e cardiopatias congênitas, elas chegam a precisar de transplante cardíaco. Já nesses mesmos países, entre os recém-nascidos vivos, cerca de 0,8% desses RNs com alteração anatômica ou estrutural, 20% eles vão chegar a desenvolver insuficiência cardíaca no primeiro ano da infância. Essas taxas, esses índices dessas taxas, elas são relativas aos países desenvolvidos, uma vez que nos países em desenvolvimento, esses valores eles são subestimados pela carência de detecção precoce e pela falta de atendimento adequado a essa população. No entanto, em escala global, a insuficiência cardíaca ela é secundária a infecções parasitárias, ao déficit nutricional, as doenças cardíacas reumáticas, principalmente, são as principais causas que desencadeiam a insuficiência cardíaca. Isso faz com que ela seja uma síndrome complexa, de amplo espectro clínico, e estima-se que cerca de 87% dos casos que surgem com sintomas agudos, eles já são diagnosticados quando a criança ela já apresenta descompensação severa, o que torna essa entidade de extrema relevância, principalmente em escala da América do Sul. Então, a definição. A insuficiência cardíaca, de modo geral, é uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela incapacidade cardíaca em manter o débito adequado para a perfusão de órgãos-alvos durante o repouso ou o estresse. Ela é acompanhada de alterações moleculares progressivas que podem causar deterioração cardíaca e desaparecimento prematuro dos miócitos. Por ela ter essa complexidade na apresentação clínica, é importante, para melhor abordagem, investigar as causas. Dentre elas, na pediatria, temos os defeitos estruturais, que são os defeitos na anatomia primária. Nesse aspecto se encontram as cardiopatias congênitas. Temos as miocardiopatias, que elas são classificadas em 5 fenótipos, de acordo com sua apresentação morfológica e estrutural, em miocardiopatias dilatada, hipertrófica, restritiva e a não compactação do ventrículo esquerdo. E temos também as miocardites, principalmente secundárias a causas infecciosas de etiologia viral. Nos países em desenvolvimento, o desenvolvimento de insuficiência cardíaca secundária à miocardite tem uma grande correlação com a infecção viral, principalmente os enterovírus. Na faixa etária pediátrica, nós podemos observar o Coxsackie, parvovírus B19, temos também o influenza, o vírus da hepatite C, além do adenovírus e do HIV. Temos também as miocardites de causas medicamentosas, secundárias ao uso de fármacos como antracíclico, ciclofosfamida, fenytoína. Elas são principalmente encontradas nos pacientes oncológicos, miocardites autoimunes, colagenoses, secundárias ao Kawasaki e as déficits nutricionais. Por ela ter uma ampla apresentação, ela também aparece de forma diferente ao longo da faixa etária pediátrica. Por exemplo, em neonatos e lactentes, a apresentação mais comum, ela ocorre com episódios de doenças agudas, principalmente relacionada ao trato respiratório e ao trato gastrointestinal. Nessas crianças, como ela dificilmente é detectada e diagnosticada, de forma predominante, elas são classificadas como de causa obscura, geralmente de etiologia classificadas como cardiomiopatia idiopática, por não conseguirem detectar o agente causador. Crianças, de forma menos comum no nosso meio,
que apresentam sintomas de início gradual, sem descompensação aguda, elas são diagnosticadas de forma acidental, porque os pais levam essas crianças ao atendimento médico por outras queixas que não relacionadas a sintomas aparentemente cardiológicos, como pneumonia, o cansaço, e aí isso faz com que ocorra um desvio da atenção médica, fazendo com que ocorra o prolongamento do diagnóstico. Em crianças e adolescentes, elas surgem de outro aspecto, como, por exemplo, os defeitos cardíacos congênitos, que provocam insuficiência cardíaca esquerda, como defeito do septo atrioventricular, com prolapso de válvula aórtica, transposição congenitamente corrigida dos grandes vasos, insuficiência cardíaca direita, como anomalia de Ebstein da válvula tricúspide, com ou sem arritmia, shunt intracardíaco ou de grande vaso, e principalmente em doença cardíaca estrutural pós-operatória, que elas cursam com insuficiência cardíaca, tanto esquerda ou direita, com disfunção ventricular, doença valvar, ou shunts residuais e até arritmias. Em crianças e adolescentes, com uma faixa etária maior, a doença cardíaca ela acontece de forma adquirida com estrutura normal do coração, principalmente reumática, mais prevalente em países em desenvolvimento, e nos países desenvolvidos, a doença de Kawasaki. O quadro ele mostra a classificação geral das insuficiências cardíacas, secundárias da disfunção ventricular, em corações com estrutura normal. Temos as cardiomiopatias, as miocardites, as cardiopatias arritmogênicas, as insuficiência cardíaca causada por fármacos e causas não cardíacas, como sepse e insuficiência renal. E sobrecarga de volume, com shunt esquerda-direita, insuficiência valvar, as causas também extracardíacas, sobrecarga de pressão, esquerda-direita, e sobrecarga de disfunção ventricular do lado direito, como estenose pulmonar e hipertensão pulmonar. Esse quadro ele mostra um aspecto geral das causas de insuficiência cardíaca em lactentes. E esse outro quadro, ele descreve também as outras causas de insuficiência cardíaca já da faixa etária de adolescentes e crianças. Bom, em função desse amplo espectro de etiologia e apresentação, é importante estratificar a gravidade e a adoção de condutas terapêuticas baseada na etiologia, na função cardíaca e no tempo de evolução após o agravo. Diante disso, já é estabelecida uma classificação funcional pelo New York Heart Association, baseado nos sintomas, em repouso e no exercício físico. No entanto, essa classificação ela não é muito útil na faixa etária pediátrica. Daí ela foi modificada por Ross. Também tem o estadiamento da insuficiência cardíaca proposto pela American Heart Association e pela Sociedade Canadense a classificação da New York Heart Association ela foi modificada por Ross. Então, ela estratificou de classes 1 a 4, sendo que a classe 1, as crianças não apresentam sintomas nem limitações. Na classe 2, os lactentes apresentam taquipneia leve ou diaforese. Na classe 3, apresentam taquipneia moderada ou sudorese e amamentação. E na classe 4, esses sintomas eles são mais exacerbados, apresentando dispneia, estridor e sudorese, mesmo ao repouso. Nós temos a classificação em estágios, que aumentam conforme a gravidade, em estágio A ao estágio D, sendo que o estágio A são pacientes que apresentam risco de desenvolver insuficiência cardíaca, como, por exemplo, aqueles expostos a agentes cardiotóxicos, fármacos cardiotóxicos, crianças que têm história familiar de cardiomiopatia, coração univentricular,
Então, essas crianças elas precisam ser acompanhadas e não necessariamente necessitam de terapia farmacológica. E no espectro mais grave, o estágio D, que são crianças que já apresentam insuficiência cardíaca mais avançada com necessidade de farmacoterapia contínua e suporte de terapia intensiva de vida. Bom, então a insuficiência cardíaca ela é desencadeada por qualquer fator que leva às alterações do débito cardíaco, como pré-carga, pós-carga, relaxamento diastólico e função cardíaca. Na pediatria, esses fatores eles estão relacionados às cardiopatias congênitas adquiridas. Em relação às cardiopatias que cursam com elevação de pré-carga, nós temos as cardiopatias que cursam com shunt esquerda-direita, que aumentam o fluxo para o leito vascular pulmonar, como, por exemplo, a persistência do canal arterial, a doença do septo atrioventricular, troncos arterioso. Em relação às cardiopatias que cursam com elevação da pós-carga, nós temos as cardiopatias obstrutivas esquerdas, como a coartação da aorta, hipoplasia do arco aórtico. Nós temos também alterações que cursam com disfunção sistólica ventricular, como a origem anômala da coronária esquerda, as crianças que são expostas à circulação extracorpórea, que apresentam miocardites, miocardiopatias, cardiotoxicidade ou distúrbio hidroeletrolítico ou metabólicos. Nós temos também as miocardiopatias hipertróficas restritivas ou derrame pericárdico, que apresentam disfunção miocárdica diastólica, além de alterações de ritmos ou arritmias, como a taquicardia supraventricular, os bloqueios atrioventricular total congênito ou os bloqueios atrioventricular total decorrente de cirurgias. As manifestações clássicas da insuficiência cardíaca, elas cursam com a taquicardia, taquipneia ou dispneia, hepatomegalia ou cardiomegalia. Mas nem tanto elas são identificadas dessa forma, porque elas geralmente apresentam de forma insidiosa e é necessário e importante a história clínica para saber alterações pré-natais, se essa criança ela tem dificuldade de amamentar, se apresentou intercorrência no período perinatal, se tem dificuldade de ganho de peso, corroborado com o exame físico, para detecções de sinais e sintomas relativos à congestão, alteração de níveis pressóricos, hipoperfusão ou baixo débito, além de possíveis presenças de cardiopatias que possam causar repercussões nos diversos órgãos. Bom, como esses sintomas eles são relativos à faixa etária, então a apresentação mais comum em lactentes, ela acontece com taquipneia, dificuldade na amamentação, como refluxo, vômito e recusa alimentar, além de diaforese e palidez. Menos comumente apresentam cianose, palpitações, síncope, edema, ascite. Já nas crianças mais velhas, elas cursam com sintomas como fadiga, intolerância ao esforço, dispneia, ortopneia, dor abdominal, náusea e vômito. E menos comumente com as causas mais exuberantes, como palpitações, dor torácica, edema e ascite. É importante salientar que nos países em desenvolvimento, os índices de mortalidade, diagnóstico e intervenção para que as crianças não cheguem às formas mais graves, eles são secundários à falta de estrutura, à falta de equipe especializada que possam interferir e reconhecer de forma precoce esses sinais. É importante, então, ter uma avaliação de rotina básica, como raio-x de tórax, né, que ele vai mostrar o índice cardiotorácico, a silhueta cardíaca, a presença de trama vascular, de congestão ou infiltrado, pneumotórax, hemotórax. O ecocardiograma ele é imprescindível para todas as avaliações. Ele vai mostrar o estudo das câmaras cardíacas, as conexões atrioventriculares, função ventricular, pressões e fluxos intracavitários, arteriais e venosos, além do eletrocardiograma, para o estudo de frequência, ritmo, alterações de repolarização, sobrecargas de câmaras cardíacas.
Em relação a isso, é imprescindível ter o estudo complementar, como exame de diagnóstico, angiotomografia e angiorressonância, para avaliação de estruturas intra e extracardíacas, além de cateterismo, tanto como forma de intervenção como diagnóstico, que auxilia no planejamento cirúrgico, além de detecção de defeitos residuais. Esses locais eles necessitam também ter aparato laboratorial, para que possam sejam coletados ou ofereçam suportes de exames específicos, como o peptídeo natriurético, que eles são preditivos de mortalidade e morbidade, correlacionados à eficácia terapêutica. Além de cintilografia com galho, que ela serve para identificar processos inflamatórios nos miócitos, e marcadores de isquemia ou necrose, como as troponinas. Bom, na apresentação aguda, essas crianças elas são classificadas em 4 classes, de acordo com a apresentação de congestão e de baixa perfusão. Sendo que na classe A são crianças quentes e secas, significa que elas apresentam perfusão adequada e não apresentam sintomas de congestão. Na classe B, essas crianças, elas são crianças secas e molhadas. Significa que elas apresentam perfusão adequada, no entanto, elas já apresentam congestão, que é evidenciado pelos sintomas de hepatomegalia, taquipneia, ortopneia, edema e ascite. Nas classes D, essas crianças elas são frias e secas. Significa que elas já apresentam baixa perfusão, no entanto, não apresentam sintomas de congestão. E esses sintomas de baixa perfusão eles são representados pela hipotensão, taquicardia, redução de perfusão de pulso, extremidades frias e alteração do nível de consciência. Já na classe C, as crianças apresentam baixa perfusão e sinais de congestão. São os pacientes mais graves. Bom, o tratamento da fase aguda, ele é imprescindível que seja num local que tenha suporte de vida avançado, né? Uma UTI de preferência cardiológica, com uma equipe especializada e treinada para apresentar o suporte necessário, e o tratamento ele precisa ser agressivo. Essas crianças elas precisam ter um aparato de suporte, de monitorização rigorosa de frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, sistólica, diastólica, média, saturação. Essas crianças elas precisam de acesso de venosas centrais para medição de pressão venosa central, precisam de laboratórios de rotina eficazes e acessíveis para a instituição também de fluidos e medicações. Essas instituições elas precisam estar aptas a receber lactentes, e é imprescindível o uso de prostaglandinas para as cardiopatias dependentes de canal arterial. A correção rápida e efetiva de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos. Precisa ser muito bem conversado entre a equipe e de forma uníssona os alvos de suporte, como, por exemplo, nas cardiopatias acianóticas, HB e HT 10, 30 e 30, e nas cianogênicas, o HB acima de 15 e a hematócrito acima de 45%. Essas crianças elas necessitam de nutrição enteral e nutrição parenteral. Elas necessitam ter um suporte, redução de demandas metabólicas, com manutenção de temperatura adequada, uma ventilação por pressão positiva, invasiva ou não invasiva, decúbito neutro e sedação criteriosa. Além da adequação de volumia com o intuito de reduzir a congestão, com débito urinário, balanço hídrico, oferta hídrica e diuréticos. São crianças que precisam de agentes vasodilatadores e inotrópicos. Uma vez que essas crianças elas atinjam a estabilidade hemodinâmica, elas entram no tratamento crônico, na fase crônica, que é um tratamento que ele é feito mais de caráter ambulatorial, e os sintomas relacionados principalmente, com o controle dos sintomas relacionados principalmente à estimulação do sistema renina-angiotensina e sistema nervoso simpático.
Dentre eles, nós temos inibidores das enzimas conversoras de angiotensina, com o intuito de bloquear o sistema renina-angiotensina. Eles inibir a retenção hidrossalina e reverter o remodelamento cardíaco. Os beta-bloqueadores reduzem a vasoconstrição, inibem o remodelamento cardíaco e eles também atuam na intervenção da apoptose e da formação da fibrose miocárdica. Os antagonistas de aldosterona também têm efeito diurético e inibem o remodelamento cardíaco e a fibrose miocárdica. Os agentes antiplaquetários e antitrombóticos, como a AS, que são bem instituídos na dose de 2 a 5 miligramas quilo dia, utilizado nas disfunções sistêmicas graves, nas miocardiopatias restritivas e principalmente nos pós-operatórios de Glenn-Fultan. E os casos mais graves, refratários a todas as terapêuticas, eles evoluem para transplante, que tem o intuito de melhorar a capacidade funcional e dar, além da qualidade de vida, sobrevida para essas crianças. Essa gravura, ela mostra a classificação funcional, né? Desde as crianças que não têm sintomas, mas que o ecocardiograma apresentam sinais de insuficiência cardíaca, até o estágio em que os sintomas eles são intratáveis e que essas crianças elas apresentam necessidade já de inotrópicos e de suporte avançado de vida, passando dos estágios 1 a 4. Bom, é isso.